São Carlos, oeste catarinense, e mudei para Curitiba. Eu conheci a minha esposa, a gente se conheceu dia 20 de outubro, dia 1º de janeiro a gente ficou noivos. E 5 meses depois do meu casamento, o meu sogro faleceu com 47 anos. Então eu saí de uma empresa que na época erguia postes e levava energia elétrica para a casa das pessoas, para uma fábrica que vendia vela para iluminar a casa das pessoas. Aí fiquei eu e a minha esposa Márcia, junto com a esposa dele, tocando a empresa, mas sem muito conhecimento. Como é que a gente fez para superar a falta de conhecimento? Muito trabalho. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Universo Business. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial, um fornecedor nosso que já trabalhamos há algum tempo, meu amigo Neuzi Carlos, seja bem-vindo! Seja bem-vindo, meu amigo Carlos. Obrigado. É um prazer receber você aqui, nessa correria do dia a dia. Veio visitar a gente aqui diretamente de Curitiba. Obrigado por aceitar esse convite. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, James. Eu agradeço o convite. Uma alegria muito grande estar aqui contigo nesse momento, nesse podcast. E a alegria maior foi os dias que eu tive aqui, os últimos 2 dias, estar visitando as suas lojas e a sua equipe. O prazer é todo meu. Seu Carlos, só para contextualizar aqui, o nosso podcast Universo Business, ele é um podcast voltado para microempreendedores, né? Quem está assistindo aqui a gente é um dono de um restaurante, um dono de um mercadinho, um revendedor, um dono de uma lanchonete, de um sushi. E esse bate-papo aqui é mais para a galera aprender com pessoas que chegaram aonde eles querem chegar como você, né? E vamos contextualizar um pouquinho da sua história, que é uma história muito bonita, que pessoas já me falaram muito bem de você. Conte o começo da sua história lá do início. Como foi que você começou a trabalhar com produtos de festa, montar uma fábrica? Você acordou de manhã assim, não, vou montar uma fábrica de festa. Como foi? Conta essa história pra gente aí. Veja, a minha história é muito interessante. Não posso começar a falar da minha história da empresa sem falar da minha história de vida. Com certeza. Sou nascido no interior de Santa Catarina, cidade chamada São Carlos, e há 40 anos atrás era uma cidade que tinha poucas oportunidades. Então, em 1987, mais propriamente no dia 12 de janeiro de 87, eu saí de São Carlos, oeste catarinense, e mudei para Curitiba. Quantos quilômetros mais ou menos para lá? Você foi de carro mesmo? Não, de ônibus. Ônibus foi? Ônibus. Mas como foi para ir para Curitiba? Assim, que foi? Não, vou para Curitiba. Como foi? Tem alguém que morava para lá? Tinha minha irmã que morava lá, meu cunhado morava lá. Eles trabalhavam com parte de energia elétrica. Eles eram uma empreiteira da Copel. E eu fui para trabalhar com eles, né? Aí fiquei trabalhando com eles por 2 anos. No momento de fraca de serviço, eu saí e fui para Nutrimental, uma grande empresa do Brasil. Trabalhei 2 anos e meio lá. Também de energia elétrica? Não, era fábrica de alimentos. De alimentos? Isso. E trabalhava bastante na linha institucional. Fabricava aqueles alimentos para a escola. Na época que a gente ia para a escola, quantidade você ganhava... maior, assim, né? Isso. Você ganhava sopa na hora do recreio. Hoje em dia tem almoço, tem janta, né? Trabalhei por 2 anos e meio e voltei novamente para trabalhar com o meu cunhado e com a minha irmã, Leonildo e Inês. E foi nesse meio tempo, daí, num clube de dança gaúcha, onde eu era professor de aula gaúcha, eu conheci a minha esposa, né, Márcia Regina Cardoso, e foi um amor fulminante, né? A nossa história é muito linda, mas Deus escreve a história da gente. A gente se conheceu dia 20 de outubro, dia 1º de janeiro a gente ficou noivos. 7 meses depois. Foi rápido assim, né? Homem acelerado. Não pode perder tempo, né? Isso mesmo. Quantos anos você tinha na época? Eu tinha 21 anos. 21 anos. E ela tinha 18 anos. E depois do noivado, em 6 meses a gente estava casado. Lembrando, ela não estava grávida, né? Vamos ter o nosso primeiro filho, Manuel, 2 anos depois de casado. Mas como eu estava falando, Deus escreve todas as nossas passagens. E 5 meses depois do meu casamento, o meu sogro faleceu com 47 anos. E ele que era o esteio da casa? Isto. Ele era o sustento. Comecei falando que eu estava trabalhando com a minha irmã e com o meu cunhado, mas no dia do meu casamento, meu sogro, no almoço do domingo do casamento, ele chorou na mesa e falou que eu era o filho homem que ele queria ter tido, para ser o apoio dele, para ser a pessoa que estava do lado dele.
E na semana seguinte eu pedi as contas para minha irmã e para o meu cunhado e fui trabalhar com ele. Então eu saí de uma empresa que na época erguia postes e levava energia elétrica para a casa das pessoas, para uma fábrica que vendia vela para iluminar a casa das pessoas. Então eu saí de uma empresa e eu ligava para minha irmã, meu cunhado, dizia: cada poste que vocês erguem é uma vela a menos que nós vendemos. Né? Entendi. Agora você foi trabalhar numa fábrica de vela, você pediu as contas, né, da sua irmã, né? Isso. E foi trabalhar numa fábrica de vela, mas sem saber quem era nada. Era vela normal. A gente só normal. fabricava aquela vela que era para iluminação e a vela de votos, né? Que o pessoal usa. A vela de 7 dias, a vela... Sim, que vai para o cemitério. A vela que vai para o cemitério, né? Em novembro, eu casei dia 20 de junho e dia 14 de novembro meu sogro faleceu. Entendi. Mais uma dúvida. Por que você decidiu entregar as contas com a sua irmã? Que você já estava bem e foi trabalhar num outro emprego? Foi questão salarial, alguma coisa assim? Não, foi questão de amor mesmo. Eu amei não só a minha esposa, eu amei o pai dela como se fosse um segundo pai. Mas ele trabalhava nessa fábrica? Ele era o dono. Ah, ele era o dono da fábrica. Ele era o dono da Tá, fábrica. entendi, bacana. Né? Ele era um empresário muito bem sucedido, pessoa também que veio do interior, né? Quase analfabeto e cresceu muito, foi um dos grandes empresários da nossa região. E o que foi aconteceu? Foi infarto? O infarto fulminante no volante. Ele tinha ido até a chácara dele e na volta da chácara ele infartou dirigindo. Aí saiu da pista, bateu o carro e teve morte imediata, né? Foi uma tristeza, uma dor que a gente guarda até hoje, né? Mas Deus tem ele num bom lugar. Né? Com certeza. Aí foi luta. Eu não entendia muito ainda. Eu era um rapaz de 21 anos. E quem tocava lá quando ele não estava era você? Na época eu estava 6 meses, 5 meses com ele. Sim. Quem auxiliava ele era minha esposa Márcia, né? Que era o braço direito dele. Mas tinha a parte grosseira, porque era uma empresa meio bruta. Então tinha as entregas, tinha todo relacionamento com clientes, que era só ele que fazia. E eu ia junto com ele. Então eu era aquela pessoa que ele queria que eu estivesse do lado dele. Tanto que na sexta-feira, em uma conversa minha com ele, fazendo entrega para o nosso melhor cliente, que mantinha empresas, que se chamava Nelson Falavinha Golim, ele, sem eu saber, se despediu de mim. Ele falou tudo o que ele queria que eu fizesse, como ele queria que eu cuidasse da empresa dele, como que eu era para cuidar da família dele. Só depois tempo depois você reflete e você vê o que estava acontecendo. Isso foi na sexta-feira, no sábado ele faleceu. Aí ficou a esposa dele com 37 anos, uma filha de 10 anos e um filho de 3 aninhos. Porque ele tinha um menino, o sonho dele era ter um filho homem, e ele teve um filho, e quando ele faleceu eu tinha 3 anos de idade. Aí fiquei eu e a minha esposa Márcia, junto com a esposa dele, tocando a empresa, mas sem muito conhecimento. Como é que a gente fez para superar a falta de conhecimento? Muito trabalho. Muito trabalho. Não existia jornada de 9 horas, era jornada de 16, 18 horas por dia, para dar conta de comprar, vender, ajudar na produção, você fazia de tudo, né? E já era uma empresa grande, era uma empresa de muito renome. A empresa dele era Velas Alvorada e Diamante. E era muito Velas Alvorada, vou pesquisar depois. Velas Alvorada. E Diamante. Eram conhecidas em todo o sul do Brasil. Só que era ele que tocava, era ele que fazia tudo. Então nós fomos tocando junto à empresa, estávamos bem. Em 94, a minha esposa engravidou do meu primeiro filho, Manuel. 2 anos depois, né? 2 anos depois de casados, né? E quando ela estava para ter o bebê, julho, agosto, um amigo do meu sogro, né, Sérgio Rover Barbosa, veio falar comigo que ele tinha uma pequena fábrica de velas de aniversário e que ele tinha aberto para a esposa tocar, só que quem tocava era o irmão dele. E o Sérgio Rover Barbosa, na época, trabalhava na Shell, era um alto executivo da Shell. E o irmão dele, que tocava a empresa, um dia chegou e falou: não quero mais tocar, estou saindo. E o Sérgio veio para mim, falou comigo, né, que ele estava me conhecendo pelos 2 anos que eu estava administrando a empresa do falecido Manuel e que ele queria vender a empresa para mim. E eu não tinha como comprar a empresa, eu não tinha dinheiro, né, a gente trabalhava lá realmente para fazer a empresa que o meu sogro tinha deixado continuar. Mas isso foi em 94, eu tinha uma Paraty 82. Aí ele pegou aquela Paraty 82 e financiou em 12 parcelas o restante da fábrica. O senhor deu o carro de entrada e parcelou o resto. O resto. E ele me deu uma meia dúzia de panelas, umas forminhas de alumínio e umas canecas, que era a fábrica de vela na época. Porque se fazia uma meia dúzia de produtos somente.
E a minha esposa no começo... Era bem manual, assim? 100%. 100%. Não tinha uma máquina assim Nada. 100% manual. Até na época a minha esposa meio que foi contra, porque ela estava prestes a ter filho, e a gente morava não no centro da cidade, a gente morava afastado, e em 94 não tinha celular, não tinha Uber, não tinha facilidade que tem hoje em dia, né? Mas daí a mãe dela falou que se precisasse, emprestaria o carro dela, para a gente poder utilizar, e foi o que aconteceu, sempre nos deu um grande apoio, e muito trabalho. E quem ficou tocando a fábrica de vela quando você foi para... Eu continuei tocando as duas. As duas? As duas. Mas dava tempo? Eu tocava a Velas Diamante do meu você falecido trabalhava sogro. 16 horas por dia, né? 16 a 18. Olha aí. A gente trabalhava à meia-noite e 6 horas da manhã a gente estava dentro da fábrica novamente. Mas e como era que você fazia? Vamos supor, ficava numa fábrica que tirava 1 hora, 2 horas para ficar na outra? A Curifest, quando veio, era muito pequena. Então, a minha sogra cedeu nos fundos da empresa, que era deles, um puxadinho de 6x12. Então, a gente tava no puxadinho, e eu digo puxadinho porque se a gente erguesse a mão, encostava no brasilite. De tão baixo, pequeno. Tão puxadinho que era, né? E na época trabalhava eu, a minha esposa, um tio da minha esposa, que era funcionário da minha sogra, que ela cedeu pra gente, e um menino, que eu tenho amizade até hoje, Marcos, que começou na época com 14 anos comigo. Então, o começo da empresa da Curifest, depois da compra pela gente. A Curifest foi fundada em 1989 e nós adquirimos ela em 94. Então, nós começamos em 6 anos depois, né? 6 anos, 5 anos, 5, né? 6 anos, né? Isso, né? E nós éramos 4 pessoas. E muito trabalho, e muito trabalho, e muito trabalho. E era você que vendia só antes? Tudo. Tudo. Vendia, fabricava, comprava? Tanto da Diamante quanto da Curifest, era tudo eu e a minha esposa. Olha aí. A gente comprava, a gente vendia, a gente entregava, ia junto para a produção, ia produzir o produto, né? E ia fazer as entregas, né? Esse é um perfil do microempreendedor quando começa. Ele é assim, ele compra, ele vende, né? Ele que paga, ele que é tudo na empresa, né? E quem tá ouvindo a gente aqui, começa assim também, o microempreendedor. E como você conseguiu chegar em outros níveis, dá um conselho para eles aí, como foi para você fazer essa mudança, como foi essa evolução? Você já falou no começo que é muito trabalho, trabalhava 16, 18 horas, tem gente que trabalha 8 horas, já acha que é muito já, né? E hoje o Brasil, de quem faz como o Ricardo fala, né? É o cara que é a solução, é ele mesmo que tem que ser a solução, ele mesmo que tem que ir para cima, tem que trabalhar. Como foi essa mudança, essa virada de chave? Como foi essa evolução? Você veja, meu amigo James, talvez eu não virei a chave ainda, porque eu ainda trabalho muito, tá? E nós tivemos o Manuel, então, né, meu primeiro filho. Depois, em 2003, nós tivemos a Stephanie, tá, que é a minha segunda filha. E o Manuel, desde novo, ele partiu para a parte de leitura. Ele gostava muito de ler, gostava muito de estudar. E ele foi fazer direito. O seu filho mais velho? O meu filho mais velho. Ele foi fazer direito, tá? Se formou advogado, pós-graduado, doutorado, né? E, inclusive, exerceu a área de direito, trabalhou como advogado. A minha filha, desde nova, gostava de tudo que era animal, gostava de operar, gostava de pegar, ela pegava um bichinho, ela já ia fazer uma cirurgia, né? E então a gente pensava que ela ia partir para a área de medicina, veterinária. E quando ela foi crescendo, ela viu que não era veterinária que ela queria, que era medicina, né? Então eu tinha um filho mais velho que queria ser advogado, mas ele não queria ser advogado, ele estava estudando para ser juiz, né? Então na época em que a gente ainda acreditava que o juiz poderia fazer a diferença desse Brasil, por que não falar na época do Sérgio Moro, né? Que a gente via como o salvador dos nossos ideais, né? Exatamente. Então, muita gente se espelhou nele, né? Na sua função. Então, meu filho queria ser juiz. Isso foi o quê? Em 2018? Foi 17, por aí? Isso foi... Ele entrou na faculdade antes, 2000 e... Porque o Manuel passou no vestibular, fez 6 meses de vestibular e viajou para a Finlândia, através do intercâmbio do Rotary. Ficou 1 ano lá. Então, ele viajou para a Finlândia? Ficou 1 ano morando na Finlândia. Então, ele voltou em 2012, 2013. Ele se formou em 2017, 2018. Por aí, Isso, que ele se formou, né? E a minha filha queria ser médica. Ela falou sempre, desde sempre. E eu e minha esposa até nos preparamos para talvez chegar num ponto da nossa vida, né? E
vendermos a empresa, pararmos com a empresa, porque a gente não ia ficar sozinho, um filho juiz, uma filha médica, e nós até os 80, 90 anos tocando a empresa. Mas teve uma parte que foi pulada nessa história aí. Logo quando você começou, que você tocava as 2 empresas, aí como foi... você ainda toca as 2 empresas ainda? Como foi essa separação? Assim, como foi? Não, agora eu vou criar carreira solo aqui. Conta pra gente Verdade. Aí a empresa Curifest começou a crescer, né? Éramos em 4, nós já estávamos em 15 funcionários e eu não conseguia mais tocar as 2 empresas. Quando você tinha 15, você mesmo que vendia ainda? Tudo. Tá. Tudo. Toda a venda ainda era comigo. Aí eu tinha a minha sogra, né? E eu tinha a minha cunhada, que estava formada, já tinha saído da faculdade. E a empresa, a Velas Diamante, estava muito bem. Quando eu digo muito bem, é muito bem mesmo, em crescimento. E eu acabei passando para a administração delas 2. Aí eu me afastei, eu saí de dentro da empresa que eu estava para um barracão próprio que eu havia construído, né? Um barracãozinho pequeno de 12 por 18, 216 metros, com escritório 232. Olha aí. Então elas ficaram tocando a Velas Diamante e eu e a Márcia ficamos só com a Curifest. Né? E o crescimento foi gradativo todo dia, todo mês, todo ano. A gente ia crescendo aos poucos, sempre um passo após o outro, nunca tentando atropelar o crescimento. Sem crescer, não quero crescer rápido, assim. Não, a gente nunca teve esse ímpeto, né? De querer de um dia para o outro dobrar. Mas um crescimento sempre bem pautado. Entendi. Sempre foi, assim, a questão de fluxo de caixa, assim, sempre foi um cara seguro. Muito seguro. Empresa rica, patrão pobre. Exatamente isso, né? No começo é sempre assim, né? E aí, como foi esse crescimento aí? Como foi para você startar por exemplo, você que vende, eu sei que até hoje você vende, com certeza, não pode deixar de vender, né? Mas como foi não, agora eu vou ter que chamar alguns vendedores porque eu tô ficando um pouco sobrecarregado aqui, eu tenho que chamar alguém para tomar conta da produção aqui. Como foi essa... Só para o público que tá ouvindo a gente entender, porque hoje, qual é a mentalidade que o microempreendedor tem? Que é só o cara que é o camisa 10. Ele cruza e cabeceia, ninguém tem melhor que ele para fazer, né? Depois que ele vai aprendendo que ele não consegue crescer sozinho, a gente só consegue crescer com a ajuda das pessoas, né? Não, verdade. Quando eu comprei a Diamante do Sérgio Rover, e a empresa estava no nome da esposa dele, Irene, né? Tinham 2 representantes. Na época a gente atendia supermercado. Então nós tínhamos no estado do Paraná, um vendedor que fazia supermercados e um vendedor que fazia casa de festa e lojas de embalagens, que é o nosso mercado principal, né? Então, desde o começo já tinha esses 2. Eu atendia a Curitiba e a Grande Curitiba, e esses 2 vendedores atendiam o interior do Paraná. E devagarzinho, um foi indicando o outro, e a gente foi aumentando. Então, a gente acabou abrindo Santa Catarina com vendedor, com 2 vendedores. Abrimos o Rio Grande do Sul com vendedor também, né? O nosso primeiro vendedor do Rio Grande foi o Gerson. Depois, muitos anos depois, veio a equipe Aloane. Abrimos daí, eu pulei São Paulo e fui para o Rio de Janeiro, né? Depois do Rio de Janeiro, muitos anos depois, a gente foi para a Bahia, né? O primeiro estado do Nordeste. Mas não foi atender São Paulo ainda? Na época, eu não queria São Paulo. Por quê? Porque eu não queria crescer muito. Tá. Eu sabia que a hora que eu entrasse em São Paulo, que acertasse a veia, o crescimento seria muito rápido. Entendi. E como eu estava falando, com a ideia do Manuel querendo ser juiz, a Stephanie querendo ser médica, ia ficar eu e a Márcia na empresa. Então, a gente tinha ideia de uns 60... entre 55 e 65 anos, vender a empresa. A empresa estaria estruturada, a empresa estaria bonita e a gente iria vender a empresa. Mas, então, nesse meio tempo, a gente foi semeando, comprando imóveis, fazendo locação de casas, locação de barracões, e a gente já estava quase no ponto de dizer, já dá para tranquilizar. E, para surpresa nossa, uma viagem que a gente fez em 2018 ou 2019, com o pessoal do Rotary, a gente ficou 3 semanas fora. E eu pedi para que o Manuel viesse ficar 3 semanas na empresa. Ele estava num movimento de sair de um escritório de direito que ele estava, né? Se reposicionando na profissão. E ele veio tocar a empresa, cuidar da empresa, não tocar porque ele nunca tinha trabalhado, então ele não sabia nada sobre a Curifest. E ele ficou 3 semanas olhando a empresa, né? É você colocar alguém de confiança para olhar. E quando eu voltei, eu me admirei, porque ele tinha tudo anotado, todas as informações, o que aconteceu, o que não aconteceu, entrada, saída, tinha tudo bonito no papel. E foi legal, veio, prestou conta comigo, foi uma passagem bem bacana, né? E ele acabou ficando. E eu falei para ele, você vai ser juiz, você quer ser juiz, então você está sem trabalhar agora em algum escritório,
eu vou te pagar um curso de magistratura em São Paulo ou no Rio, o melhor curso que tiver para você ser juiz. E ele pediu para mim para ficar mais um tempo. Eu falei, fica mais um tempo. Na empresa? Na empresa. E até então eu não deixava a empresa crescer. Nesse momento eu estava com 11 representantes no Brasil, porque eu não queria crescer. Os representantes perguntavam, por que você não vai na feira? Porque eu não quero crescer. Né? Eu queria me manter daquele tamanho, estava bom, e estava mesmo bom para os nossos objetivos. Quando o Manuel veio, ele acabou desistindo de advogar e desistindo de ser juiz, porque ele se apaixonou da forma que eu sou apaixonado pela empresa, se apaixonou pelos funcionários, se apaixonou pela amizade que a gente tem com cada representante. E daí ele falou para mim, pai, eu gostaria de ficar na empresa, eu gostaria de trabalhar contigo. E hoje ele trabalha comigo. Bacana. Né? Só que daí eu precisei deixar a empresa crescer. O que eu segurei para não crescer, eu acabei liberando para crescer. Então, o que eu já tinha construído, que era para minha aposentadoria da minha esposa, eu acabei me desfazendo e investindo na empresa e permitindo que ela crescesse. E a gente começou a participar de feiras, né, nas feiras em São Paulo. 2 anos participamos das 3. Aí depois você foi para São Paulo? Mais tarde ainda. Mais tarde ainda? Mais tarde ainda. São Paulo é uma coisa nova. São Paulo, nós estamos em São Paulo há 3 anos. 3 anos? Começando um trabalho bem escalonado, bem devagar, né? Sentindo o mercado, porque a gente sabe que a hora que der certo, São Paulo é o boom de todas as empresas. São Paulo, para as maiores empresas do Brasil, é 40% a 60% da venda, né? Com certeza, Isso. Então, para nós ainda não tem essa força toda, mas estamos trabalhando devagar para conseguir chegar lá. Hoje, seu maior mercado, hoje você está no Brasil todo? Hoje nós atendemos 100% do Brasil. E hoje, através do Manuel, que está sendo diretor comercial, então ele faz toda a parte comercial, nós temos 43 contratos de representações. Quando eu digo 43 contratos, por exemplo, nós temos um contrato onde tem 5 representantes. Então, se nós formos contar o número de representantes, nós estamos em mais de 70 representantes. Atendemos 100% do Brasil. Raras exceções de uma região, de algum estado, que a gente ainda pode estar em aberto. Por exemplo, São Paulo, por ser o maior mercado, tem só um representante? Não, São Paulo nós estamos com 5 representantes. 5 representantes. Cabe mais. Cabe mais, né? Cabe mais. O mercado é muito grande, né, São São Paulo? O Paulo? mercado é muito grande, muito grande. Entendi. E aí, você começou com a vela. Com a vela. Né? E aí, como foi esse aumento do mix? Conta pra gente aí. Começou com uma vela e aumentou o tamanho vários tipos de vela. Isso. E como foi para ter os outros tipos de produto? A história da vela até é bem engraçada. Quando a gente começou, eu e a Márcia, tinha 2 tipos de vela. A vela standard, que eu vendo até hoje, e a vela artesanal, que eu vendo até hoje. E um dia minha esposa, mexendo numas caixas que veio junto com a compra da fábrica, né? Ela achou umas forminhas de alumínio. E ela pegou aquelas forminhas, eram umas velas de caretinha. Eram umas caretinhas, eram uns palhacinhos mesmo, uma vela de número, onde é que tinha chapeuzinho pintado, gravatinha pintada, e o rostinho e tal, e era um número, sapatinho. E a minha esposa pediu para mim fabricar alguma daquelas velas, e eu fabriquei, e ela pintou. Sem eu saber, ela pintou. Então, o grande boom da empresa, o primeiro grande boom da empresa, foi quando a minha esposa achou umas formas que estavam largadas em um canto, pediu para mim fabricar e começou a pintar a vela. Aquilo que foi que deu entrada, porque só nós tínhamos esse produto. Então, nós vendemos, isso foi o que deu abertura para a Curifest no mercado de verdade. Foi mesmo, foi. Porque antes só tinha a tradicional... 2 modelinhos. O que todo mundo tinha, né? O que todo mundo tinha. Aí depois foi criando diferencial. Exatamente. E aí, depois disso, dia a dia, a gente ia criando alguma coisa, desenvolvendo, a gente via um modelo de um número de uma casa e sonhava, e começava a trabalhar, começava a transformar. Então, a gente tinha uma parte pessoal de criação, que não era da empresa, era um amigo meu que fazia as formas, né? E ele ia criando. Eu chegava lá e dizia, eu quero algo assim, assim, assado, e ele trabalhava pra gente, né? E a gente começou com 2 modelos, hoje nós temos uma linha de 47 modelos diferentes. Modelos, muita coisa, né? De velas de aniversário. E como foi para você ir pro papelão? Antes do papelão, a gente foi pro fundo rendado. O fundo rendado, né? E tem a caixetinha também, né? Isso, que você chama o fundo rendado aqui de tapetinho, né? Tapetinho, exatamente. Isso, então a gente estava com a vela e o mercado começou a pedir. A gente sempre ouve o mercado. Certo. O mercado pede pra gente. E daí, uns 20 anos atrás, então, em 2005, 2007, eu comecei a fabricar também o fundo rendado para tapetinhos. Então, hoje nós temos um grande mercado, o mercado todo do Brasil, também de tapetinhos.
ou tapetinhos, para quem não sabe, são aqueles plásticozinhos que vai embaixo do brigadeiro, né? É, isso. E a caixetinha também, né? Isso. Mas você, quando começou com a Curifest, além da vela, já tinha caixetinha? Não tinha nada. Não tinha nada. Nada. Era só 2 modelos de vela. Aí você foi pro fundo rendado e pra cacheta. Isso. Não, aí aconteceu... tinha um movimento no Brasil, a fabricação dos cakeboards. Sim. Tá? E tinha uma demanda de cakeboard e as empresas que atendiam deixavam muito furo, muita falha. Eu tinha representantes meus que eram representantes de uma fábrica dessa. E eles vendiam o pedido e a mercadoria não era entregue. Então, se eles vendessem 10 mil reais, se entregava 3 mil e 7 mil ia de corte. E ficaram me cobrando, ficaram insistindo, o que eu digo, a cobrança do mercado. E começaram a me cobrar que eu lançasse os cakeboards. E daí, em 2020, eu decidi lançar, no primeiro lugar, os cakeboards em papel, e depois disso, gradativamente, daí a gente acabou lançando todos os produtos. De MDF, né? MDF, linha de embalagem para confeitaria. Hoje nós temos um trabalho diferenciado, hoje a gente atende a necessidade do cliente. É verdade. Eu estou aqui, estava até conversando com o pessoal da Central do Norte, né? Comercial do Norte. Comercial do né? Norte, isso. Com a Comercial do Norte, e eles nos trouxeram ideia de produtos. E é isso que a gente gosta. Todo produto que nós criamos, James, até hoje, foi que o cliente trouxe para nós, a necessidade. Muito bacana. Nessa visita aqui para o Pará, ontem eu estive numa loja e uma das pessoas responsáveis do setor me levou até um produto, me apontou o produto e falou, isso aqui está se pedindo muito, tem falta no mercado. Então, é o cliente que pede para a gente, uma caixa assim, uma caixa quadrada, uma caixa retangular. Tudo o que a gente faz é pedido do cliente. A Curifest é uma empresa que está aqui para atender a necessidade do cliente lá no final. O cliente pede, a confeiteira, a doceira, a boleira, a dona de casa pede, traz esse pedido para a loja e o pessoal da loja passa para a gente. Fábrica, né? É isso aí. Parabéns, seu Carlos, pelo sucesso, pelo seu crescimento aí. E eu acredito que essa parceria nossa só tende a aumentar, né? Você falou Comercial do Norte, talvez a pessoa que está vendo a gente aí não saiba por que Comercial do Norte agora. Mas não era Comercial dos Plásticos, né? E aí eu vou explicar para vocês, pessoal. Antigamente, quando a pessoa via Comercial dos Plásticos, a gente era ligado muito ao plástico, né? Comercial dos Plásticos só vende plástico. Quem não conhece a gente pensava que a gente só vendia plástico. Mas a gente tem de vários ramos. Por exemplo, o sushi, o dono de um restaurante de sushi, ele chega na empresa, ele compra a embalagem para sushi, a sacolinha, ele compra o hashi, a farinha panko, o molho shoyu, o molho teriyaki, a gente vende tudo para o comercial do sushi, vende para o comercial do restaurante, o comercial do lancheiro, que ele compra o saquinho de lanche, o copo descartável, o canudo, o pão, o queijo, o presunto, o pão de queijo, ou seja, nós somos o Comercial do Norte. Nós estamos aqui para atender você, que é microempreendedor, nós somos o suporte do Comercial do Norte. O grande conselho que eu dou para quem está começando e para quem até já tem experiência. Quando você vai montar o seu negócio, não pensa que você vai ser o dono. Você vai ser o seu melhor funcionário. E se você tiver o pensamento que você vai ser o proprietário, não vai dar certo. Então, você tem que ir com garra, com energia. Se precisar virar a noite trabalhando, vire a noite trabalhando. Você tem que ser o teu melhor funcionário para dar resultado. E o mais importante de tudo, ouça o seu cliente e tudo que você fizer, faça com amor. A Curifest só chegou onde chegou, hoje com 97 funcionários em CLT, olha aí, mais de 50 famílias com contratos de MEI, e mais de 40 representantes hoje por todo o Brasil, só chegou ouvindo o cliente, ouvindo o representante, ouvindo o consumidor final e fazendo com amor. É alegria quando o funcionário da Curifest vai no mercado e volta entusiasmado no dia seguinte e fala para mim, eu vi o nosso produto, que orgulho ver a qualidade que a Curifest entrega. Faça com amor. Esse é o meu conselho. É isso aí, seu Carlos. Parabéns aí. Valeu, Parabéns, James. muito sucesso. Antes da gente finalizar aqui, dar tchau pro pessoal, que sempre eu pergunto pros nossos parceiros, como é que você se enxerga daqui a 5 anos a Curifest? A Curifest tem muito a crescer. Tá? Nós estamos abrindo novos mercados.
não mercados talvez de vendas, porque hoje atendemos o Brasil, quem sabe amanhã depois exportação também, já fazemos alguma exportação para a América Latina. Bacana. Já temos um trabalho bem encaminhado, mas estamos crescendo em produtos. Então, nós vamos ampliar a nossa linha de produtos, porque eu quero poder atender bem você, James, para você poder atender bem o teu cliente. Eu quero dar a tua necessidade, porque vai ser a necessidade do teu cliente. Então, nós estamos ampliando bastante o nosso mix de produtos, ainda este ano. O Cadu vai estar trazendo as novidades. O Cadu, para quem não sabe, é o nosso representante aqui do Pará, da região de Belém, da região de Amapá também, né? Então, o crescimento da Curifest será com novos produtos, novas novidades. É isso aí. Pessoal, eu agradeço. Não deixe de curtir essa entrevista, não deixe de compartilhar. Envia para os seus amigos próximos que empreendem também. Envia no grupo da família, no grupo de WhatsApp. Se inscreve no canal. Até a próxima e tchau! Forte abraço e um beijo no coração.